Desculpa, eu sou muito burro, gente, muito burro mesmo. Então libera, então libera, então libera, então libera. Bem-vindos à quinta edição do podcast do Estudantes pela Liberdade. Eu sou Pedro Menezes e nessa edição vou contar com a presença do Eric Vasconcelos. Opa, gente, tudo bem? Boa noite. O Eric é conselheiro executivo do EPL e, mais uma vez, vai cobrir a ausência da nossa bancada fixa aqui. Eu tô muito satisfeito, inclusive, por estar cobrindo a ausência de duas pessoas dessa vez, do Mano e do Flávio. As outras vezes eu só cobri a ausência do Flávio, então agora eu já tô com um status mais elevado. O convidado de hoje é Fábio Osterman, que ele é mestrando em Ciência Política pela PUC do Rio Grande do Sul, diretor executivo do Ordem Livre e presidente do Conselho Consultivo do EPL. Opa, tudo bem, pessoal? Então a notícia da semana é a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidente da Venezuela. Apesar de toda a comoção pela morte do comandante Hugo Chávez e pela expectativa de que a vitória dele fosse por mais de 10%, ele acabou vencendo por uma diferença mínima de 1,5% aproximadamente. 200 mil votos. Queria que vocês comentassem. E ainda não sabem se houve fraude nas eleições, né? Ainda tá tendo grandes especulações a respeito disso. Provavelmente não vai dar em nada também, porque o regime de lá é totalmente fechado. Mas é engraçado, teve até algumas coisas que postaram essa semana no Facebook mesmo, que o padrão duplo das pessoas de esquerda, né? Que o pessoal de esquerda em geral apoia o regime chavista lá. E quando houve aquela polêmica das eleições dos Estados Unidos, todo mundo já começou a chamar Bush de fraudador, o sistema americano de corrupto e tal. Agora, quando a mesma coisa acontece na Venezuela, todo mundo coloca os dedos nos ouvidos e fala que Capriles é um mau perdedor e assim por diante. Peraí, mesma coisa, eu acho que a gente acaba indo um pouquinho longe demais, né? Foram situações bastante diferentes que aconteceram nos Estados Unidos e na Venezuela. A Venezuela é um país com sua democracia em frangalhos, é um país onde as cores eleitorais são totalmente controladas pelos chavistas. É um lugar onde, enfim, se teve diversas notícias de cooptação de votos, voto de cabresto escancarado ao longo do dia, urnas sendo fechadas mais tarde do que deveriam ter sido fechadas, né? Então teve uma série de incidentes que colocam em xeque a ideia de que a Venezuela teve eleições presidenciais limpas nesse último domingo. Na verdade, eu só tô falando porque é comparável no sentido de que há suspeita de que houve fraude, que teve uma polêmica eleitoral, mas não no sentido de que as instituições da Venezuela são boas. Obviamente não são uma porcaria mesmo. Mas o que ficou provado no caso do Bush foi que ele, mesmo que tivesse ganho, ganharia ali com o regulamento embaixo do braço, só por causa da vitória no colégio eleitoral, mas recebeu a minoria dos votos populares. Sim, é uma peculiaridade do sistema eleitoral americano, né? Vence quem ganha mais nos colégios eleitorais, não necessariamente a maioria absoluta dos votos. E lá também tem as peculiaridades da própria eleição dos estaduais, né? Em alguns estados algumas pessoas votam, tipo presos votam em alguns estados e não em outros e assim por diante. Aí acaba sempre tendo algum tipo de polêmica, principalmente na eleição tão próxima quanto foi a dos Estados Unidos. Mas no caso aqui da Venezuela é óbvio, patente que teve fraude. Não que isso seja o maior problema da Venezuela, né? Porque de qualquer forma lá é uma semi-ditadura nessa altura do campeonato. Inclusive a recontagem dos votos foi proibida pela Justiça Eleitoral de lá. E um protesto a favor da recontagem dos votos também foi proibido pelo presidente, que disse que aquilo ali era coisa de fascista, um atentado contra a democracia. Se um protesto pela recontagem dos votos é atentado contra a democracia, imagina as fraudes que rolaram. Pois é interessante a gente lembrar, no México, se não me engano, as eleições que elegeram o presidente Vicente Fox há pouco mais de uma década atrás,
Manuel López Obrador, que era o candidato apoiado pelo Hugo Chávez à época, também ficou descontente com o resultado eleitoral e organizou passeatas que paralisaram o país à época, né? Mas eu não lembro de nenhuma medida do governo proibindo ele de realizar as manifestações ou, enfim, qualquer medida que impedisse uma maior transparência do processo. Eu acho até que o México, não nesse caso específico do Vicente Fox, mas o México, assim, no histórico do século XX é bastante comparável à Venezuela, né? Assim, você tem formalmente instituições democráticas, mas o México passou, acho que 80 anos com o PRI governando, não foi? Aquele Partido Revolucionário Institucional. Então é mais ou menos a mesma coisa, meio que uma tradição da América Latina ter esses governos assim. Exato. E uma característica bem básica de qualquer governo totalitário é que ele, em geral, se apega a um símbolo e todo opositor, ainda que seja um opositor legítimo, é acusado de ser contra aquele símbolo. Então, aqui no Brasil tinha a história do Brasil, amo e o deixo, e lá eles fazem algo parecido com o projeto bolivariano, que é ou você odeia a Venezuela e é contra esse projeto bolivariano e odeia os pobres, ou você é chavista. Não existe uma terceira opção. Bem típico de qualquer governo autoritário. Então, uma coisa que eu acho engraçado ideologicamente no caso da Venezuela é que eles tentam ser bem sincretistas, assim, na composição ideológica do regime, né? Eles estão tentando formar um socialismo do século XXI cristão. Então, agora o Nicolás Maduro na campanha presidencial já chamou o Capriles de homossexual e tem sempre essa coisa. Tem o nacionalismo, tem o socialismo, tem o cristianismo, é tudo colocado junto no caldeirão ideológico daqui. Exato, é que a grande base de votos deles é o pessoal de mais baixa renda, de menor nível educacional. Então eles sabem que essas pessoas, especialmente nos países de língua espanhola da América Latina, eles são bastante católicos, eles se apegam muito a esse tipo de preconceitos, que felizmente que no Brasil não estão mais tão arraigados, me parece. E se Chávez já era louco, o Maduro parece ser ainda pior. Ele já chegou para a opinião pública falando que o governo americano tinha provocado o câncer de Chávez. Depois que Chávez morreu, teve toda aquela polêmica dele querendo embalsamar o corpo e colocar em praça pública. E agora na eleição ele ainda falou que conversou com Chávez, sendo que ele estava na forma de um pássaro e que o opositor era gay. Então você vê que altíssimo nível do candidato bolivariano. Não que o Chávez já fosse um nível muito mais alto, né? Essa campanha foi uma sucessão de bizarrices, realmente, né? Foi interessante ver a assimetria entre a quantidade de espaços nas televisões que o Capriles tinha e que o Maduro tinha, né? Porque na Venezuela a imensa maioria das redes de televisão são ou estatizadas ou controladas indiretamente pelo governo venezuelano, né? Então ele se utilizou da máquina estatal para alavancar seu projeto eleitoral de maneira muito clara, isso. O que realmente surpreende, né? O fato de ele ter conseguido uma vantagem tão magra, tendo à disposição um tamanho maquinário. Eu gostei também de ver como era feita a cédula eleitoral lá da Venezuela, né? Não sei se vocês chegaram a ver, tem várias imagens circulando sobre isso. Eu imaginei que se isso fosse feito no Brasil aqui, que a gente tem dezenas de partidos minúsculos, eu imagino se uma coligação que foi feita tipo, para eleger a Dilma fosse publicar a fotinho dela nas nossas urnas, nas nossas cédulas eleitorais. Claro que a gente usa urna eletrônica, mas tipo, ia cobrir a cara da Dilma por um papel A4 inteiro, né? Pra gente poder marcar o rosto dela lá. Ou se fosse nas eleições do ano passado para a prefeitura de Osasco, em que o João Paulo Cunha encabeçava uma coligação que, se não me engano, tinha 26 partidos, né? Ia ser interessante. Para quem tá ouvindo, a cédula eleitoral da Venezuela tinha um pontinho, tinha um quadradinho para cada partido, e cada um desses partidos podia publicar a foto do seu candidato em cima. Então, como a coligação eleitoral era enorme em apoio ao Nicolás Maduro, então eles podiam publicar várias fotos do Maduro lá na cédula, e o Capriles, que era o principal candidato, só tinha, se eu não me engano, acho que um espaço na cédula eleitoral, enquanto o Maduro tinha, acho que 14. E só pra lembrar também, a gente aqui não tá falando que o Capriles é um santo, nem que ele é um homem exemplar. Eu sinceramente não sei nada sobre a vida pessoal do Capriles. Só sei, assim, que ele tá bem longe de ser um neoliberal radical, como se fala. Pelo que eu vi, as propostas dele eram um pouco mais moderadas do que a do Maduro, mas não era nada extraordinário também, não. Não, mas meu ponto é que o que a gente tá fazendo aqui é mais criticar o absurdo que é esse establishment chavista que se criou, e é bizarro que alguém ainda defenda isso em grandes veículos da imprensa brasileira, por exemplo. Olha, pela tradição da política venezuelana, eu certamente não colocaria minha mão no fogo pelo Capriles, né? E observando as propostas dos dois, o Capriles não tinha nenhuma... Aliás, uma das propagandas dele era dizendo que era mentira da campanha do Maduro
que ele iria acabar com as missões, que é um programa assistencialista bem forte na Venezuela, e que todo o resto que ele estava espalhando que ele ia acabar com isso, acabar com aquilo, era tudo mentira, que ele ia manter os avanços do período Chávez e tudo mais. Até porque ele é um candidato que se propõe viável, né? Então, ele sabe muito bem que o chavismo tem um apoio muito grande na Venezuela ainda, e que ele não teria como se eleger com uma agenda totalmente contrária ao que foi feito nesses últimos 13 anos, né? Então, 13 anos não, 14 anos. Então ele foi basicamente o Serra da Venezuela, né? Estavam acusando ele de acabar com o Bolsa Família. Ele falou, não, opa, que é isso? Eu vou aumentar o Bolsa Família e vou dar até o 13º pro Bolsa Família. É, mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Mas eu tenho certeza que ele recuaria um pouco, ou pelo menos tiraria o pé do acelerador desse processo de destruição das instituições venezuelanas, né? Até porque ele é bastante apoiado pelas classes empresariais, que certamente teriam uma influência no governo dele. A política externa dele, com certeza, seria muito mais conciliadora. Então, ele teria muito mais vantagens para os venezuelanos. Eu acho que uma coisa a se avaliar nesse caso da Venezuela é que as instituições antes de Hugo Chávez eram uma porcaria também. E na minha opinião, o público ele estava legitimamente insatisfeito com aquele Estado de Direito, entre aspas, aquelas regras do jogo que eram feitas basicamente para beneficiar a elite. Só que o remédio desse novo socialismo, desses chavistas, é simplesmente acabar com o Estado de Direito, é acabar com os únicos limites que você tem ao governo, acabar com os únicos limites que você tem ao ataque às liberdades individuais das pessoas, que acaba tendo esse resultado que a gente viu na Venezuela, né? Acaba destruindo a democracia, acaba destruindo a liberdade e eventualmente acaba destruindo até a economia mesmo, como a gente está vendo na Venezuela agora. E às vezes as pessoas usam o fato do Chávez ser muito popular meio que pra legitimar ele, sendo que no fundo ele é igual a qualquer caudilho que já passou pela história da Venezuela. Não, ele só levou o Estado venezuelano para os fins dele, assim. Isso é muito comum. Você vê a África hoje em dia, as instituições coloniais permaneceram depois que os governos revolucionários de esquerda assumiram lá também. E eles passaram a ser exploradores também. Então é a mesma coisa que o Chávez fez. Ele simplesmente pegou as instituições que já existiam e colocou a serviço do partido, a serviço dos militares que estavam lá apoiando ele e a serviço lá do empresariado, que lucrou muito, né? Teve até algumas notícias que disseram que o Goldman Sachs teve lucros absurdos de mais de 600% durante o governo Chávez. Então não é como se o grande empresariado dos gigantescos estivesse absolutamente contra o chavismo. O Emílio Odebrecht publicou uma coluna na Folha elogiando o Chávez. Para os empresários gigantescos é muito bom, né? Ter esses governos fortes, assim, com quem eles podem negociar. Agora é ruim para quem não tá negociando lá pertinho. E só para encerrar o assunto, acho que tem que lembrar que isso aqui está sendo dito num programa de liberais que defendem o grande capital e as grandes empresas. Não, muito antes pelo contrário. Mas só para encerrar mesmo, então, acabo de ver uma informação que um amigo trabalha com marketing político, e por acaso ele trabalhou na campanha do Capriles, tanto nas eleições de outubro quanto agora. Ele comentou aqui que 600 mil mortos continuam ativos no registro eleitoral na Venezuela. Esse é o nível de fraude eleitoral existente por lá. Complicado. Praticamente acabou a transparência na Venezuela, né? Se é que já existiu algum dia, né? Mas realmente é impossível se falar em um sistema eleitoral limpo e transparente. Lembra o Eurico no Vasco. Esse comentário que eu fiz sobre as instituições na Venezuela é porque uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é de esquerda e a gente tende a conversar muito sobre esses assuntos. E quando houve as eleições, acho que 2010, se eu não me engano, na Venezuela, quando o Chávez estava concorrendo à reeleição, e estava concorrendo o governador da província mais rica lá, que eu esqueci o nome, ele falou que ele preferia que o Chávez fosse reeleito, embora ele odiasse o Chávez, porque o camarada que poderia ser eleito em alternativa era o representante das elites que governavam antes do Chávez, e ele também poderia ser que ele fosse um pouco melhor para as instituições venezuelanas, mas voltaria tudo como estava antes, então seria um problema de qualquer forma, né? Assim, eu não acho que justifique também, mas eu entendo a linha de raciocínio, entendeu? O que houve claramente foi uma troca de elites. Foi uma troca de elites políticas. Saiu a elite política chamada de direita e entrou a elite política chamada de esquerda. As revendedoras de carros importados na Venezuela nunca venderam tanto quanto nas atuais circunstâncias, né? A alta cúpula do chavismo tem mansões em Miami, etc. No nível mais moderado isso aconteceu no Brasil também, né? Saiu a ditadura militar, que era nomeadamente de direita também, entrou vários governos de esquerda recentemente. A gente não vê mudanças muito substanciais, não. A única certeza que eu tenho é que eu tô falando besteira.
Fábio, há uma semana aconteceu o Fórum da Liberdade, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, e você já é associado ao IE, já foi diretor do Instituto e participou dessa última edição do Fórum. Eu queria que você comentasse quais foram as impressões que ficaram e quais são as expectativas para o futuro do Fórum da Liberdade. Bom, esse 26º Fórum da Liberdade, que aconteceu segunda e terça da semana passada, foi um grande evento. Ele teve por tema aquele insight do Frederic Bastiat sobre o que se vê e o que não se vê em termos de políticas públicas e medidas governamentais em geral. E daí, a partir desse mote, se buscou analisar questões como empreendedorismo, liberdade de imprensa, segurança pública, protecionismo, infraestrutura, educação, etc. E teve diversos nomes muito interessantes, alguns eu já conhecia, alguns eu não tinha tido a oportunidade de ouvir ainda e me surpreendi positivamente. O fórum em geral foi muito bom, achei. Um excelente público, mais uma vez, a diretoria do IE tá de parabéns. Eu tive a oportunidade de organizar o fórum mais diretamente ano passado e eu sei o trabalho que dá a organizar um evento dessa magnitude, né, que é um evento que teve cerca de 6 mil pessoas presentes e mais, enfim, incontáveis pessoas assistindo pela internet. Então é algo que a diretoria já começa a preparar no momento em que ela toma posse, no início de maio, e é um trabalho que realmente traz resultados, né? Isso é muito interessante. E a gente estava lá com o stand do Ordem Livre, também vendendo alguns livros, adesivos, etc., batendo um papo com o pessoal. É muito legal ver que pessoal de 16, 17, 18 anos, presente em peso também, se torna muito gratificante a presença por lá. Ô Fábio, eu ouvi dizer que esse ano o evento Fórum da Liberdade teria sido dilmista. O que você tem a declarar sobre isso? Bom, o Fórum da Liberdade, tradicionalmente, ele busca trazer pessoas que destoem do nosso credo, por assim dizer, né? Porque se trouxer só liberais, a gente corre o risco de acabar pregando muito para um coro de convertidos, né? E então eu acho interessante que se tenha um debate com pessoas que não concordem tanto, como o teu governador aí, Eric, nosso querido possível candidato à presidência, Eduardo Campos, que esteve presente com um discurso feijão com arroz ali, saiu mais cedo até para não participar da parte de perguntas. Diz ele que devido a um compromisso em Washington com o banco, com o BID, não tenho condições de verificar quão verídica é essa informação, mas o fórum tem historicamente essa proposta de trazer pessoas que pensam diferente, especialmente pessoas de destaque, né, como é o caso do Tom Bini, que esteve lá esse ano também, do próprio Eduardo Campos, né, porque trazer essas pessoas, em primeiro lugar, acho que ressalta essa ideia de pluralismo, que eu acho que todos os liberais têm que buscar. É óbvio que ninguém quer ficar dando palanque para pessoas que discordem da gente, então é por isso que se bota os caras para participarem de painéis onde rolem debates, né? E também tem um efeito interessante de gerar mais mídia, gerar impacto, de chamar a atenção, né? Coisa que o fórum, teoricamente, se propõe a ser antagonista ao Fórum da Liberdade, o Fórum da Igualdade, eles acabam não alcançando, né? Porque todo mundo percebe que é um fórum altamente chapa branca, governista, apoiado pelo governo do Estado, e por centrais sindicais historicamente ligadas ao PT, especialmente, e acaba reunindo só meia dúzia de gatos pingados em uma sala, conta somente com patrocínios estatais ou de sindicatos, né? E acaba não gerando realmente nenhum impacto. Mas com esses políticos lá que compareceram, né? Você falou que até Eduardo Campos saiu mais cedo, e eu tenho que comentar rapidamente aqui que se vocês estão desesperados já com a Dilma, esperem até ter Eduardo Campos no Brasil. Mas vocês conseguem ter debates substantivos com esses políticos, que é um pessoal notoriamente demagógico, né? Claro. É um pessoal geralmente muito preocupados com a imagem, né? O Eduardo Campos é um cara esperto, né? Ele sabia para qual público ele estava falando, então ele tomou cuidado para não cometer nenhum deslize. Obviamente não foi o mesmo discurso que ele deve fazer quando ele se encontra com a CUT, ou com a Força Sindical, ou com o diretório do PSB. Particularmente, eu acho que o Eduardo Campos ele subscreve muito aquela ideia de que, tipo, não importa o que o Estado faz, mas o Estado tem que ser eficiente. Então ele coloca aquilo, eficiência no serviço público, eficiência nas atividades do Estado. Mas eu acho isso uma demagogia pura, porque o que o Estado vai gastar é uma questão política, né? Então não dá pra você falar, vamos ser eficientes, assim. Claro que tem algumas coisas que o Estado vai fazer e deve fazer mais eficientemente, mas pra mim essa ideia de que tipo, o Estado tem que ser eficiente a todo custo é balela mesmo. E eu acho que o Eduardo Campos vai ganhar muito voto por causa disso, né? Porque pelo menos ele não é abertamente ideológico. Sim. Esteve presente também o ex-governador do Espírito Santo, o Paulo Artung, que é alguém que fala mais abertamente sobre, por exemplo, concessões de iniciativa privada, privatizações, etc., né? E ele participou do debate, houve pergunta.
nesse sentido pra ele, né? Então acho que foi interessante. O Luciano Huck estava apresentando lá. Não, o Luciano Huck foi painelista. Ele falou sobre empreendedorismo. Falou mais sobre a trajetória pessoal dele. Pelo que eu pude perceber, ele não chegou a abordar tão diretamente a pergunta a título do painel, que é: há empreendedorismo sem lucro? Acho que ele não chegou a tocar tanto nessa. A questão era empreendedorismo social, então. É. Fábio, você mencionou que você estava com o stand da Ordem Livre lá. E você está na Ordem Livre há mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e meio. E eu queria que você comentasse as mudanças que você implementou dentro do Instituto. Vocês passaram a realizar um seminário, o qual eu e o Eric já participamos. Vocês criaram um cargo de presidente, que está agora com o Diogo. E eu queria que você falasse quão profundas são essas mudanças e qual é a perspectiva de futuro para a Ordem Livre. Deixa eu só fazer acrescentar uma coisa que eu acho que foi uma das melhores mudanças do Ordem Livre, que foi formar um time de escritores brasileiros aqui. Tem uma galera nova que está escrevendo, o próprio João Luiz Mauad, tem o Alexandre Barros. Então é um pessoal que escreve daqui para aqui. E é uma coisa que falta muito no Brasil. Carlos Góes também, que é conselheiro executivo da EPL. E já foi entrevistado pelo podcast. Pois é, o Ordem Livre surgiu, provavelmente nem todos que estão ouvindo essa entrevista sabem, mas o Ordem Livre surgiu de uma ideia do Diogo Costa. Em 2006 ele estagiou no Cato, não, em 2005, aliás, ele estagiou no Cato. E surgiu lá a ideia de... O Cato Institute em Washington tinha na época alguns programas de difusão das ideias liberais em outros países, né? Eles tinham na Rússia, eles tinham para países de língua espanhola, só que não tinha nada do Brasil. E quando o Diogo foi lá, ele trouxe a ideia de fazer um projeto especificamente focado em países de língua portuguesa. Daí o pessoal não estava muito convencido. Daí o Diogo trouxe uma informação para eles que, de certa maneira, chocou-os, que era de que o português era a língua mais falada na América do Sul. E daí eles tiveram a dimensão da relativa importância da língua portuguesa no mundo hoje, né? Não só no Brasil, mas também fora. E a partir daí surgiu essa ideia. O Ordem Livre surgiu como um projeto do Cato Institute no final de 2007. E daí depois passou para Atlas, porque os projetos internacionais do Cato passaram para Atlas em 2009. Ou seja, houve esse período de ser um projeto de uma instituição americana, só que esse período terminou no início desse ano, né? A Atlas não mais gere diretamente seus programas internacionais, eles estão muito mais focados na ideia de incentivar e, em certas circunstâncias, subvencionar alguns programas específicos, né? Mas atualmente a nossa perspectiva é mais de atuar como uma instituição brasileira, devidamente registrada aqui como é a nossa situação hoje, e andando efetivamente com as nossas próprias pernas, né? Isso nos impõe alguns desafios, é óbvio, mas eu tendo a ver que esses desafios acho que tendem a nos fazer crescer bastante. E hoje o Ordem Livre busca atuar basicamente em 2 linhas de atuação. Uma delas de difusão das ideias liberais, da filosofia política liberal e das suas consequências econômicas, políticas e sociais, e por outra vertente, também a gente busca ser uma referência em termos de alternativas de políticas públicas. A gente está desenvolvendo um projeto agora, em breve a gente vai estar divulgando um pouco mais, para escrever um manual de alternativas de políticas públicas sobre a perspectiva liberal, mais ou menos na ideia do Handbook for Policymakers do Cato, que eles lançam anualmente e distribuem no Congresso, para que eles possam efetivamente influenciar os rumos da política americana, né? Essa é, de certa maneira, a visão do Ordem Livre. Se tornar uma entidade referência na produção de conhecimento e políticas públicas sob a perspectiva liberal. A ideia é dar esse livrinho lá para todos os deputados em Brasília, para os estados também, como é? Exato. Tantos quantos pudermos alcançar. A ideia é ter um foco especial em Brasília, porque hoje uma parte desproporcional das decisões são tomadas lá, né? Então a gente acaba tendo que se focar um pouco mais. O Instituto Liberal, inclusive, já teve um projeto parecido de entregar algumas políticas públicas a economistas. Eles destrinchavam aquela política pública e devolviam o relatório aos congressistas, que é bem parecido com o que o Cato fazia. Sim, exato. Pois é, o Instituto Liberal costumava preencher esse nicho, mas infelizmente ele deixou de atuar aí também. Dentre as atividades do Ordem Livre também, vocês fazem um seminário anualmente, né? Eu até participei esse ano também, o Pedro Mendes também já participou. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido a experiência. Acho que esse foi o 2º ano, né, que vocês já estão fazendo seminário lá em Petrópolis. Exato. O seminário de verão é uma experiência muito gratificante pra gente, tanto pela convivência com o pessoal, com os novos ativistas do movimento liberal no Brasil, tanto quanto pelos resultados que o seminário traz, né? Para quem está ouvindo, inclusive,
O Estudantes pela Liberdade mesmo foi fundado depois de um brainstorming lá no seminário de verão do Ordem Livre. Refundado. Foi refundado, mas pode dizer que foi fundado, né? Porque ele havia sido fundado em uma ocasião anterior por mim e por alguns colegas aqui do Rio Grande do Sul, maiormente eu e o Anthony Ling. Só que a gente não tinha capacidade de criar realmente uma rede, porque nós estávamos todos nos formando já, eu estava indo estudar no exterior, então a gente percebeu que a gente não tinha condições de tocar adiante aquilo naquela etapa das nossas vidas. Então foi muito bom ter encontrado um grupo de pessoas dispostas a reviver essa ideia no início do ano passado, né, encabeçados pelo Juliano e pelo Pedro. Então eu fiquei muito feliz de participar daquele grupo com vocês e poder dar algumas sugestões para realmente empoderar vocês dessa ideia tão genial que é de ter uma instituição que congregue estudantes universitários interessados pelas ideias da liberdade. Encabeçado por alguns outros também, né? Mas acho que a melhor coisa que a gente tirou daquele seminário foi o fato de a gente ter conhecido gente de todo o Brasil. Por exemplo, através do seminário eu conheci o Mano, que também é diretor da PL, conselheiro da PL até hoje, e comentarista desse programa, inclusive. Através daquele seminário eu conheci o Flávio, daqui de São Paulo, eu conheci muita gente que está na PL hoje. Então, o seminário é uma experiência fantástica, não só pela imersão, você está 4 dias com gente de todo o Brasil, mas também pelo networking que você faz, que é muito grande. Sem falar na qualidade dos professores palestrantes, né? Ano passado a gente teve o Steve Horwitz aí, que é um cara sensacional, absolutamente sensacional. Esse ano tivemos o Art Carden, que é outro grande figura e um cara que fala sobre as ideias liberais de maneira clara, absolutamente clara, sabe muito de economia, sabe muito de política também. E sem contar também que é de graça, né, gente? O seminário é totalmente na faixa para quem quiser participar. Então no ano que vem, quem estiver ouvindo, já se inscrevam, não perca a oportunidade de participar. Participação gratuita, obviamente ele não é de graça, a gente sabe muito bem quanto é que ele custa, mas a inscrição e a participação é gratuita. A gente vê isso como um investimento no futuro do movimento liberal e do futuro das ideias da liberdade no Brasil, né? Então, ficamos muito felizes em ter pessoas interessadas por lá. Especialmente pessoas que não se considerem experts nas ideias liberais, que queiram realmente aprender, né? Acho que para essas pessoas, esse seminário tende a ter uma valia ainda maior. Pelo que eu vi, também tem muita gente nova, né, que a gente ainda não conhecia. O Fábio mesmo já está há muito tempo no meio dessas ideias liberais, então ele conhece muita gente que já se interessou por isso, já conversou. Mas eu percebi também que já foi uma galera diferente, né? É um pessoal com quem a gente não conversa. Então tem esse lado também da conferência, lá do seminário de verão. Que pelo menos a gente está vendo pessoas novas, né, entrando no movimento. A gente não está vendo sempre aquela mesma galera falando para as mesmas pessoas os mesmos assuntos de sempre. Exato. Como diz o Hélio, a gente não cabe mais numa Kombi, né? Hoje acho que a gente precisaria fretar uns 3 micro-ônibus aí pra caber todo mundo. Pois é. Só para seguir no assunto, você comentou que você tentou fundar o EPL em 2009 com o Anthony lá no Rio Grande do Sul, mas não conseguiu. O projeto não foi para frente e a gente voltou a pegar esse projeto em 2012. Eu queria que você comentasse o que é que você acha que mudou para que o EPL conseguisse vingar 3 anos depois. Olha, inicialmente a nossa perspectiva era a seguinte: nós tínhamos um grupo de estudos relativamente bem exitoso aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, que nós tínhamos criado ele em 2007 como o Círculo de Estudos Roberto Campos, e a gente criou o EPL com o objetivo de divulgar essa experiência e de fomentar outras iniciativas como essa Brasil afora. Mas a gente acabou, acho que em parte pela ausência de outras instituições como Ordem Livre focadas em difundir experiências como essas, em sugerir experiências como essas, talvez a gente acabou ficando um pouco isolado demais aqui no Rio Grande do Sul. E por conta disso a gente ficou muito limitado à nossa realidade aqui, né? A gente teve uma atuação, a gente chegou a ter um stand no Fórum da Liberdade de 2010, se não me engano. A gente participou de algumas passeatas, a gente fez um site, a gente teve algumas iniciativas interessantes, mas a coisa acabou morrendo. Apareceu uma propaganda do PSOL. Como assim? Você não viu ainda? Não. Tá brincando. Tem um deputado estadual do PSOL que fez alguns vídeos na Marcha da Maconha de 2010, eu acho. E tem lá uma bandeirinha do PL. Sério? Não cheguei a... Pois é, nós participamos da Marcha da Maconha de 2010. Né? Provavelmente éramos os únicos liberais lá. Mas é importante, né? Tá marcando presença. Claro. Esse ano, inclusive, a gente vai fazer alguma coisa. Pode ir com os cartazes, né? Privatizem a maconha. Eu respondi a tua pergunta porque eu acho que não deu certo. Acho que você falou que ficou isolado no Rio Grande do Sul. O que eu acho que é normal também. Tem muitos grupos que se formam assim por falta de perspectiva, eles acabam não indo pra frente.
Mas agora que o EPL já está formado, pelo menos a gente pode dar um suporte para essa galera que quer formar grupos de estudos, quer formar grupos de trabalho, se querem fazer passeatas, se quer fazer alguma ação nos lugares onde eles estão, eles pelo menos podem falar com a gente pode dar recurso para esse pessoal. Quando você está começando é muito complicado mesmo. Exato. O nosso grupo de estudos aqui, a gente começou do nada também, né? Aliás, a gente começou em 2006, tinha 23 anos, e a gente começou com um grupo de colegas, assim, do direito e da economia para discutir temas liberais, né? E a gente não tinha a menor noção de como fazer, mas a gente foi, na tentativa e erro, desenvolvendo essa ideia. Inclusive, uma ideia que eu coloquei no próprio seminário do Ordem Livre desse ano com o pessoal foi fazer junto com o EPL um site ou alguma fonte de recursos para o pessoal saber quais assuntos abordar nesses grupos de estudo, ter leituras para indicar, esse tipo de coisa, para o pessoal não ficar muito no escuro. Eles falam, quero fazer alguma coisa, mas não sei o que. Então, tipo, se alguém tem aquele impulso, quero fazer alguma coisa, a gente pelo menos dá, faça isso aqui. Então eu tenho essa ideia para pelo menos um pouquinho mais para frente já levar adiante junto com o EPL daqui. Fábio, agora na Conferência do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de conversar com o Glenn Creep, o Carlos Alfaro e alguns outros liberais dos Estados Unidos. E eles me falaram muito sobre os brasileiros que eles puderam conhecer dentro do Cato, dentro da Atlas, incluindo você. Você participou como estagiário do Cato, da Atlas, você participou de um curso para liderança global na Georgetown. E eu queria que você comentasse a importância de aproveitar as oportunidades que surgem, como o prêmio Donald Stewart, como as bolsas que o próprio Cato e a Atlas oferecem, para ter essa experiência de participar de fato do movimento liberal americano, que está muito mais avançado que o nosso. Sim, o movimento liberal americano realmente está em uma etapa completamente diferente da nossa, né? Eu percebi isso quando eu fui a primeira vez para participar de um seminário lá em 2008. Eu fui participar da Cato University e da Freedom University, da FI. Eu não tinha ganho o prêmio Donald Stewart Jr. naquele ano. Eu fui com o pessoal que ganhou o prêmio, aliás. Eu acabei encontrando eles lá por acaso e conhecendo. E lá eu tive uma consciência um pouco maior sobre o alcance do movimento, né? E da quantidade de eventos, da quantidade de pessoas que eles conseguem mobilizar. E eu saí de lá muito, muito motivado a tentar replicar algo assim aqui no Brasil. E daí no ano seguinte eu fui estudar nos Estados Unidos, eu pós-formado, e depois acabei estagiando na Atlas. Era um programa de estágio chamado Koch Summer Fellow Program. Antes de mim, a Luciana Braga tinha participado no ano anterior. Depois a Elisa veio participar, o Vitor Portela participou no ano passado, se não me engano. Programa muito interessante, eu recomendo muito a todos que apliquem, porque é um estágio de vivência que te coloca em contato com pessoas que estão estagiando em outros think tanks também, te possibilita vivenciar toda a atmosfera de Washington, que é algo muito valioso, é algo muito interessante, é algo que dá muita vontade de recriar por aqui. Por quanto tempo? Eu vivi lá por 8 meses e meio, mas o meu estágio durou 2 meses e meio. O resto foi estudando no Georgetown. Fábio, mas você falou que o movimento lá é muito expansivo e tal, tem gente fazendo várias coisas, mas você não acha que também tem uma inefetividade muito grande desse movimento? Tipo, eles não alcançaram resultados concretos até agora, apesar de fazerem tanta coisa assim? Foi a mesma pergunta que eu fiz, inclusive, pro Hélio Beltrão uma vez. O movimento existe, faz várias coisas, mas não parece alcançar nada. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho meio complicado fazer esse tipo de análise, Eric, porque, por exemplo, tu consegue imaginar o que teria se transformado os Estados Unidos se não tivessem vozes liberais espalhadas pelos Estados Unidos que foram criadas por esse movimento? Lá as instituições liberais são muito mais profissionalizadas que aqui, né? Eles têm uma divisão de trabalho muito maior. Eles têm, obviamente, uma base de doadores muito maior também, que possibilita essa divisão de trabalho, né? Mas eu acho que, em parte, o fato de o clima de ideias lá ser muito menos tendente ao estatismo do que aqui é um resultado, sim, da existência de uma opção liberal, de uma oposição liberal, digo. Eu não saberia dizer quanto disso se deve à existência dessas instituições liberais ou quanto se deve enfim, ao dinheiro que os Koch botam nessas instituições, né? Ô Fábio, você faz mestrado de Ciência Política na PUC do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso. Eu estava até conversando com alguns amigos outro dia
E eu tava falando do fato de que eu faço mestrado também em comunicação aqui na UFPE, né? E o pessoal fica me perguntando se eu não fico sofrendo com patrulhamento ideológico, com aquele marxismo o tempo todo. E toda hora eu tenho que explicar que, tipo, não é assim, a academia não é tão monolítica quanto a gente pensa. Não tem pessoas de esquerda, e mesmo que a maioria seja de esquerda, dá pra você discutir, dá pra você ter um debate produtivo com essas pessoas. Eu queria saber como é que é a sua experiência estudando ciência política e se você tem, se você se sente meio acuado, talvez, pelas ideias dominantes no meio acadêmico no qual você está inserido. Olha, eu estudo em uma universidade privada, né? Então isso eu acho que já torna mais sutis esse tipo de manifestação. Eu tenho professores dos quais eu discordo bastante, e eles discordavam bastante de mim, mas o clima na PUC é certamente muito mais aberto à discordância do que na URGS, isso eu percebi. Eu fiz algumas cadeiras lá. Apesar de que, na ciência política especificamente, o pessoal não chega a ser tão patrulhador, eles são bastante abertos a análises econômicas, análises consequencialistas, especificamente, né? Exceto o pessoal mais velho, eles têm um approach mais institucionalista também, que torna eles mais simpáticos a análises pró-mercado, né? Eu pergunto isso mais também porque eu vejo uma atitude muito prevalente, assim, entre pessoas que são atraídas pelo liberalismo, assim, e acabam dizendo, não vou fazer nenhum curso de humanas, porque é um curso dominado por marxistas, é um curso dominado pela esquerda. O pessoal acaba se afastando dessas áreas que, na minha opinião, são essenciais. Em comunicação mesmo, eu não vejo ninguém liberal falando sobre o assunto, e eu acho que isso é um erro também, porque a gente tem que se inserir, e também a gente não tem que ir com a atitude pensando que tá o mundo contra nós, né? E a gente não tem nada para aprender com essas pessoas. Exato. No meu programa de pós-graduação eu sou, salvo engano, muito improvável, eu sou o único liberal. Eu não conheço nenhum professor lá que seja liberal. Tem um professor social-democrata, mais assim, que geralmente participa de alguns debates como sendo a direita. Mas eu acho muito... Eu sempre achei muito interessante esse convívio com pessoas que pensam diferente. Primeiro porque me faz aprender um pouco mais sobre as ideias dos outros. E segundo porque justamente aprender as ideias dos outros um pouco mais e compreender um pouco mais as motivações e até perceber um pouco mais a maneira como eles se relacionam emocionalmente com seus argumentos, acho que me torna um pouco mais capaz de dialogar e de até convencer pessoas que pensam diferente, né? Eu acho que a gente, com o fenômeno da internet, se tornou muito fácil de as pessoas se isolarem dentro de uma bolha, como, por exemplo, a comunidade liberalismo do Facebook, né? Que o pessoal entra lá e fica discutindo quem é mais anarcocapitalista e tal, que pode ser uma discussão divertida para algumas pessoas e tal, mas efetivamente não leva a muito lugar. Eu não vejo grandes avanços à liberdade nesse sentido, né? Eu acho que a gente aprende muito ao se propor a debater as nossas ideias com pessoas que discordam delas, né? Eu agora, no final de maio, eu vou estar participando de um debate com a ex-deputada federal Luciana Genro. Eu sempre gosto muito quando me convidam para participar desse tipo de debate, porque, obviamente, eu não espero convencer o meu antagonista do debate, mas eu acho que é uma oportunidade de ouro para que pessoas possam ouvir o meu ponto de vista e para que possam balancear essas duas visões de mundo, né, tão diferentes, e possam, tomara, perceber que a minha talvez seja um pouco mais adequada à realidade humana. O grupo do Facebook lá que você mencionou no começo da sua resposta é meio que o muro das lamentações, às vezes grupo de autoajuda também, o pessoal fica disparando lá quais são os problemas da vida deles, assim. E isso acaba sendo um problema, porque as pessoas tendem mesmo a se isolar, a nem tentar mais estudar. Tem gente saindo dos próprios cursos porque se sente isolado ideologicamente. E eu acho que essa não é a atitude certa para você tomar, né? Eu já tinha até conversado com algumas pessoas e elas tinham me dito que ciência política especificamente é mais aberta a liberais, porque as abordagens são mais plurais. A sociologia e a antropologia, especialmente sociologia, é bem mais forte o posicionamento e a polarização. Acho que também por ser mestrado o pessoal é mais moderado, mas
sério, entre aspas. Também. Talvez eles sejam mais ponderados também nas respostas, né? Eu sei que em comunicação, apesar da lenda de que todo mundo é marxista, etc., não tem tantos marxistas assim. O pessoal certamente é de esquerda, eles apoiam várias medidas de esquerda, mas os pontos de vista deles são outros. E se a gente ficar atacando sempre o marxismo, a gente não vai chegar nessas pessoas também, entendeu? Eu vejo muito nisso uma falha de comunicação da gente, assim. Nossas ideias mesmo, que a gente está sempre atacando um problema, mas para eles é um problema errado. Sim. Eu acho muito interessante esse fato, né, Eric? A gente já tinha conversado sobre isso, o fato de que nós temos bastantes amigos esquerdistas. A gente até tem um bom amigo em comum, o Romero. Um abraço pro Romero aí, se estiver nos ouvindo. Abraço, Romero. O fato de que isso nos dá uma empatia maior, o fato de a gente não só nos relacionar com pessoas que concordam com a gente, né? Acho que acaba nos fazendo crescer como pessoas, como defensores das nossas ideias. Muitas vezes rever as nossas ideias é um exercício bom, né? Eu já pensei muito diferente do que eu penso hoje. Eu acho que por meio de diversas discussões, por meio de diversas leituras, eu pude amadurecer meu ponto de vista sobre questões de política e economia. E acho que isso se deu em boa parte pelo fato de que eu estive sempre disposto a debater com pessoas que discordavam de mim. E fazendo uma pergunta também sobre o próprio mestrado de ciência política. O seu projeto é sobre o quê? Tem a ver com liberalismo? É engraçado, né? Inicialmente eu me propus a estudar a direita no Brasil, porque eu imaginei que não se teria grande interesse em... Não da minha parte, obviamente, eu tinha muito interesse em estudar liberalismo, mas eu imaginei que o meu orientador não se interessasse tanto, e pela falta de estudos acadêmicos eu imaginei que fosse um pouco ousado demais eu tentar fazer uma dissertação focada no liberalismo no Brasil. Mas daí eu fui para a banca de qualificação com um projeto focado na direita do Brasil. Daí me sugeriram que eu desse um recorte, aliás, a direita como sendo o movimento conservador e o movimento liberal. Ainda que eu discorde do fato de liberais serem considerados de direita, como a literatura trata de maneira majoritária liberais como de direita, então eu havia selecionado esses dois grupos como sendo representativos da direita. Mas, na minha banca de qualificação, me foi sugerido que eu me focasse somente no movimento liberal. Então a minha dissertação atualmente ela versa especificamente sobre a posição dos liberais no espectro político, né? Eu busco analisar a atualidade dessa dicotomia direita-esquerda e posicionar os liberais nesse espectro político, né? Eu tenho entrevistado algumas pessoas representativas do movimento liberal, justamente para colher opiniões a respeito da adequação ou não do posicionamento de liberais nesse espectro unidimensional. Ah, bem legal. E você pretende seguir também na carreira acadêmica? Pretende seguir no doutorado? Eu penso fazer doutorado, mas não exatamente depois do mestrado, né? Eu pretendo passar um tempo afastado, pensando um pouco mais, desenvolvendo um pouco mais minhas perspectivas teóricas. Acho que é muito útil. Talvez fosse um pouco corrido demais eu entrar no mestrado agora, até porque tem que trabalhar, né? Eu pretendo colaborar para um melhor desenvolvimento do Ordem Livre. Aí certamente um doutorado estaria em conflito com uma dedicação integral ao Ordem Livre. Eu faço mais essas perguntas também porque, como o EPL é para estudantes, obviamente, o pessoal também, acho que tem que ver um pouquinho esses casos, assim, de pessoas que não estão, sei lá, em economia. Porque cursar economia, você sendo liberal, é até bastante comum, né? É um caminho para você. Mas você cursar ciência política não é um caminho que a maioria das pessoas escolhe. E, no meu caso, cursar comunicação também não é, você sendo liberal. Então eu acho importante a galera ouvir isso aí, ouvir que você tem espaço para fazer esse tipo de coisa. Porque também a área acadêmica é uma coisa que a gente precisa desenvolver aqui no Brasil, né, cara? Exato. A gente tem uma falta muito grande de acadêmicos liberais. Pois é, e a academia em geral no Brasil é muito fraca, então acho que as pessoas têm que entrar e fazer estudos mesmo. Principalmente se você puder ser liberal, melhor ainda. Sejam liberais, então. E a tradição liberal na academia também é muito pequena. Com certeza. Os liberais que a gente teve aqui no Brasil estavam todos fora, né? Eram jornalistas e tal, o Roberto Campos era jornalista. Henry Maxud também. Não, Roberto Campos era economista e diplomata. Sim, mas ele só estava escrevendo em jornal também, ele não estava fazendo papers, atuando como professor, entendeu? E o Paulo Francis também, que pra mim é o libertário mal compreendido dos anos 90. No Pasquim ele só falava sobre psicanálise. Fábio, só para encerrar nossa entrevista, você falou aí sobre a diversa experiência que você teve dentro do movimento liberal, desde a primeira tentativa de fundar o EPL, a gestão atual da Ordem Livre e sua experiência como mestrando em ciência política. Eu queria que você deixasse alguma dica para quem quer formar um grupo em sua faculdade, para quem quer divulgar ideias liberais ao seu redor. A primeira dica que eu sempre dou pro pessoal é estude, se eduque
né? Antes de querer educar os outros, antes de querer jogar suas verdades ao mundo, acho que é muito importante que as pessoas busquem constantemente ampliar sua compreensão sobre os fenômenos que nos envolvem, não se baseiem somente em respostas simples, né? Especialmente quando se vai tentar explicar para pessoas que não estão ainda muito bem convencidas das nossas ideias, né? Acho que as pessoas têm que evitar respostas fáceis, como, por exemplo, o mercado vai cuidar disso. Acho que é importante explicar. É óbvio que nem sempre a gente tem tempo para isso, né? Mas acho que quanto mais se estuda, quanto melhor se entende as ideias liberais, de maneira mais eficiente a gente consegue comunicar elas, né? Por exemplo, eu sempre recomendo as pessoas lerem algum manual de economia mainstream para entenderem os pressupostos da economia neoclássica antes de se proporem a criticá-la, né? E eu acho que entendendo um pouco mais, eu acho que todo mundo tem o dever de divulgar mais as ideias. É óbvio que nem todo mundo busca uma carreira, ou talvez nem todo mundo tenha vocação para buscar uma carreira atuando numa instituição liberal, né? Mas acho que cada um pode fazer um autoexame de questionamento sobre o que pode fazer para divulgar melhor a causa no seu ambiente, né? Às vezes pequenas coisas que a gente faz, como por exemplo convencer nosso irmão mais novo das nossas ideias, acabam tendo um impacto que a gente subestima, né? O Leonard Read, que foi o fundador da FI, falava muito da importância de se criar círculos de influência, né? Então eu acho que é isso que realmente vai gerar a revolução liberal no Brasil. A gente ter um círculo de influência em cada canto no Brasil. Então por isso que eu acredito muito no trabalho do EPL. Uma última pergunta. A Foundation for Economic Education se fala FEE. É isso? Exato. Ah, não sabia não que era assim que se pronunciava. Tu achava que era FEE? É, F-I-I. Não, é FII, tipo taxa. Ah, legal. Ah, não sabia dessa. Então agora acho que a gente vai passar para a parte mais esperada do programa, que é o nosso Prêmio Kassab. Então, antes de começar a falar das 3 leis indicadas desse programa, a gente queria fazer um comentário aqui sobre a lei do frevo, né, que rolou na nossa segunda edição, e ganhou, inclusive, a enquete, e foi a primeira lei sancionada do Prêmio Kassab. A lei foi chamada Momento do Frevo, e estipula 1 hora obrigatória todo dia, e ainda estipula o horário em que essa hora deve acontecer, entre 8 e 12 da manhã, ou entre 2 e 6 da tarde, e dentro dessa hora só pode trocar frevo, em todas as rádios de Recife. Eu acho que isso prova que o Prêmio Kassab ele tem que ser mais incisivo assim nas suas campanhas. Ele tem que chegar lá pro cara que propôs a campanha e dar um prêmio pra ele, dar uma máscara de Kassab, assim, Prêmio Kassab, pro camarada realmente ficar moralmente constrangido com a parada que ele tá propondo. Pois é, só não pode ser uma pessoa que tem o Kassab em mais alta conta, né? Porque daí talvez ele possa achar que isso é um incentivo, é uma premiação realmente séria. Esse é o perigo. E considerando que o Kassab deve ser o cara mais em cima do muro da política brasileira, acho que todo mundo é aliado dele, em alguma esfera. O PTC desse vereador de Recife é possível que seja aliado do PSD em alguma instância. O PSB é o partido do Geraldo Júlio, prefeito de Recife, que sancionou a lei, e provavelmente ano que vem o Eduardo Campos vai se candidatar com apoio do PSD, do Kassab. A não ser que... Eu não sei se ele vai se candidatar a deputado, porque tem uma grande movimentação, assim, contra o próprio Geraldo Júlio aqui na capital pernambucana, mas a gente nunca sabe, né? Eduardo Campos aqui tem um apoio esmagador da galera toda. Então, pra quem não sabe também, Eduardo Campos é tipo Saddam Hussein no Iraque, que ele foi eleito com tipo 98% de votos aqui. Assim como a ACM em Salvador, para usar uma comparação mais próxima. O curioso dessa lei é que ela, por exemplo, eu imagino que em Recife devem ter rádios que tocam só rock, tocam só música eletrônica, etc, né? Sim, tem. E essas rádios vão ter que tocar 1 hora por dia de frevo somente. Vai ser uma espécie de Voz do Brasil. O momento em que todos os ouvintes dessa rádio vão mudar de rádio. Vão botar o iPod, né? Vão botar o CD no carro. Eu acho engraçado também porque todo mundo sabe que só existem acho que 6 músicas de frevo que tocam o tempo todo durante o carnaval. E no final do carnaval tá todo mundo saturado, né? E, tipo, ninguém aguenta mais. É sempre as mesmas músicas de frevo. Então, agora, se a gente já fica cansado durante o carnaval, então a gente vai ter 365 dias por ano pra ficar saturado de frevo. Parabéns à prefeitura por mais essa sábia medida aqui. É uma lei de uma sabedoria realmente invejável. Buscando o bem-estar do nosso povo, né? Patrimônio cultural e material da humanidade. Reconhecido pela Unesco, hein? Reconhecido por mim também. Por ti também, né? Grande dançarino de frevo, nosso colega. Então, se você quiser ouvir mais sobre a lei do frevo, é só acessar a segunda edição do nosso programa, a edição que teve como convidado o Carlos Góes, e a gente comenta muito mais sobre essa lei por lá. Só queria terminar lembrando que se eles precisam de uma lei para obrigar que todas as rádios de Recife toquem frevo,
é porque ninguém queria ouvir frevo na rádio antes. Não é que o pessoal da EPL não gosta de frevo, eu pessoalmente gosto quando toca no Carnaval de Salvador, inclusive. Isso aí, Pedro. Mas simplesmente não precisa obrigar as rádios a tocarem, deixa que o povo ouça o que quer. É uma lei de um autoritarismo realmente absurdo, né? Vai se forçar um ritmo musical sobre todo um espectro de rádios aí. Agora, eu seria a favor se pudesse simplesmente tocar frevo em vez de tocar a voz do Brasil. Eu acho que aí seria uma evolução. Isso até eu ia preferir. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Então vamos passar agora para as leis da semana. Primeiro projeto de lei. Lei proíbe entrar de capacete em postos. Essa lei é um projeto do deputado estadual José Bittencourt, do PSD, partido do Kassab, inclusive. Ele criou essa lei em 2009, mas está querendo reforçá-la agora. Ele proíbe que qualquer pessoa entre de capacete em postos de gasolina e também será proibido o uso de bonés e gorros se eles cobrirem o rosto da pessoa. O motivo, claro, é porque, como o assaltante costuma usar capacete, gorros e bonés que cobram o rosto, eles acham que proibindo os capacetes, os gorros e os bonés, eles vão acabar com o assalto. Interessante, né? Por que eles não proíbem os assaltantes de portarem armas nas ruas? Opa, não, isso já é proibido, né? Não, podiam proibir o assalto também, né? Proibir assalto seria uma boa. Ou provavelmente mais interessante seria realmente buscar melhores formas de se aplicar a lei para gerar uma sensação de punibilidade mais alta que realmente dissuadisse os assaltantes de cometer esses crimes, né? O curioso é que o Código de Trânsito Nacional obriga os motoristas de motos a usarem capacete. Daqui a pouco vai ter a proibição total de usar capacete, né? Porque, em geral, eles assaltam em sinais com motos de capacete. Tinha algum estado que tinha proibido, inclusive, acho que foi o Rio de Janeiro, que tinha proibido que se andasse na carona de motos, que se andasse duas pessoas numa moto. São Paulo também tentaram isso. Seria engraçadaço se, tipo... Porque é proibido você andar sem capacete hoje em dia, né? Imagina se o cara vai chegando no posto, assim, aí ele tira o capacete logo antes de entrar, aí ele leva a multa. Aí, tipo, ele fala, porra, não vou mais fazer isso, né? Vou passar a tirar meu capacete só quando eu entrar no posto. Aí, quando ele entra no posto, aí ele fala, não, aqui você só foi tirar o capacete quando você já tava dentro do posto. Era pra você já ter entrado sem capacete. Aí, tipo, fica naquele limbo legal, o cara não sabe o que fazer. Eu acho que seria hilário se isso acontecesse, velho. Eu fico pensando também na possibilidade do cara entrar com um capacete na cabeça e um fuzil, apontar o fuzil pro atendente do posto. Aí o atendente do posto vai falar pra ele, meu amigo, você pode sair, por favor, do estabelecimento, você tá com o capacete na cabeça, não percebeu? Você pode retirar o capacete, por gentileza. O Magno Cal, meu colega do Ordem Livre, escreveu um artigo muito interessante justamente sobre isso, sobre essas medidas paliativas para se lidar com problemas, né? Eu acho que quem não leu o artigo nele tá lá no site do Ordem Livre. O artigo se chama A Política do Dislike. De repente o Pedro pode linkar depois aí. E se relaciona bastante com a segunda lei que a gente tinha para comentar também, né? Então só pra gente seguir no assunto, vamos pro segundo projeto de lei de hoje. Segundo projeto de lei. Após estupro, prefeitura proíbe películas escuras em vans. Esse projeto, que na verdade foi a decisão da prefeitura já sancionada, já foi publicada no Diário Oficial, aconteceu depois do estupro de uma turista americana no Rio de Janeiro. Ela foi estuprada dentro de uma van que tinha aquele famoso vidro fumê com a película cobrindo o vidro e ninguém podia ver o que acontecia lá dentro. Então, para prevenir futuros estupros como esse, a prefeitura do Rio resolveu simplesmente proibir o uso dessas películas, como se a culpa do que aconteceu fosse das películas e não do total caos que acontece na segurança do Rio de Janeiro. Eles tentaram proibir vans também, não foi? Teve altos protestos lá sobre a proibição das vans no Rio. Agora eles proibiram vans de circularem na Zona Sul. Né? Não, imagina da próxima vez que acontecer uma tragédia com qualquer outro objeto, né? Já pensou se, tipo, sequestrarem alguém e levarem pra dentro de uma casa? Vão proibir as casas. Isso é mais um exemplo claro da mentalidade reativa dos agentes públicos brasileiros, né? Um caso como esse, por exemplo, eles vão prejudicar uma série de pessoas que vão ter que viajar de van no calor, tomando sol na cara, sol no braço, etc. Por causa de um caso que é muito difícil de se mensurar quanto desse caso foi influenciado realmente pela película na van, né? Mas como se a van tivesse causado aquilo e não, como eu disse anteriormente, a quase certeza da impunidade que assola o Brasil nesses casos, né? Felizmente eles encontraram os culpados, né? A gente sabe de muitos outros casos em que não se tem a menor ideia de quem foram os culpados. No caso de assassinatos, o Brasil tem apenas uma taxa de resolução desses casos de 8%. Então é muito baixo mesmo. A
justiça que simplesmente não funciona. E encontraram os culpados mais pelo destaque que rolou na imprensa, pelo fato da turista ser americana, do que pelo estupro em si. Não duvido que se fosse uma carioca, esse caso permaneceria em mistério. Ninguém saberia quem fez, ninguém viu, ninguém sabe. É curioso, casos que têm repercussão internacional, geralmente acabam tendo um impacto maior aqui, né? Acaba se tendo uma busca maior por culpados, né? Eu não quero nem imaginar se daqui a pouco se descobre que esses caras, na verdade, não são os culpados. Porque a gente sabe que no Brasil ainda até hoje, infelizmente, é uma prática comum em parte da polícia de, enfim, obter provas de maneira ilegal, muitas vezes por meio de tortura, né? Então eu não quero nem imaginar o que pode acontecer se vier se descobrir que não foram eles, né? Mas tudo indica até o momento que foram realmente eles. O Fábio comentou antes do texto que o Magno publicou no Ordem Livre, que o nome é A Política do Dislike, e o mote desse texto é basicamente falar que muitas leis são criadas mais ou menos da mesma forma que o dislike no Facebook. O político sinaliza que não gosta daquilo, mas está fazendo algo que na prática não vai impedir de fato que novos crimes daqueles aconteçam. Ele demonstra uma intenção. Eu tenho uma boa intenção, olha aí. Você tem que apoiar, você tem que me reconhecer como alguém bem intencionado. O grande problema é que as leis não devem ser julgadas pelas suas intenções, mas sim pelas suas consequências, né? E se é uma lei sem aplicabilidade, ela deve ser reconhecida como tal. Não deve ser reconhecida como uma lei bem intencionada que visa a diminuir a criminalidade do Rio. Sinceramente, isso aí, como diz o Magno no texto, esse problema, a proibição das películas dos vidros das vans envolvidas no transporte público expõe os passageiros ao sol e ao calor, mas não ataca mais de 99% desses casos de estupro, né? Imagina que engraçado também se os estupradores passassem a usar, por exemplo, aquelas caminhonetes que tem a carroceria totalmente fechada, não tem janela nenhuma. Não ataca esse problema também. Tem várias formas de você driblar esse tipo de proibição, assim, e nenhuma delas é atacada por essa lei absurda. Se levarem a turista, por exemplo, para um comércio fechado. Daqui a pouco vão proibir que os comércios fechem durante o dia, porque ali pode estar ocorrendo alguma atividade suspeita. Eu não duvido que isso aconteça, por exemplo. Na edição passada do podcast, a gente comentou de uma lei que queria obrigar os fabricantes de carro a colocarem um sinalizador dentro dos carros que indica se os pais deixaram crianças no banco de trás, porque segundo o cara que propôs a lei, que era uma pessoa que conseguia as assinaturas na sociedade, mesmo não foi nenhum deputado, 500 crianças desde 1998 tinham morrido asfixiadas dentro de carro nos Estados Unidos. Então, era basicamente 36 crianças por ano que tinham morrido. Ou seja, é uma porcentagem absolutamente minúscula dado o universo de carros e o universo da população dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, se você colocar numa página do Facebook, vamos impedir que essa tragédia ocorra, todo mundo vai apoiar, porque eles não veem os custos ocultos daquilo. Eles só veem que, 36 crianças podem ser salvas desse destino trágico por ano, né? Exato. Então vamos para o terceiro projeto de lei dessa edição. O projeto de lei prevê meia entrada para professores em shows e espetáculos em Manaus. Esse é um projeto municipal do vereador Wilker Barreto, e não tem muito mistério. O que ele quer é basicamente estender o benefício da meia entrada a todos os professores da cidade de Manaus. Honestamente, tem alguém que não tem meia entrada hoje em dia, velho? Queriam regulamentar a meia entrada no Congresso Nacional um tempo atrás, e no final eles viram que o projeto iria beneficiar 70% da população, algo assim. A meia entrada ia virar regra, não exceção. Mas eu acho que já é regra, porque assim, a meia entrada é um benefício tão grande que só a gente que tem meia entrada vai para espetáculos culturais, para teatro, para cinema, para essas coisas. Quem não tem é uma minoria absolutamente irrelevante já hoje em dia. Pelo menos essa é a minha impressão, né? Eu não tenho dados para corroborar isso. Mas me parece que quem não tem meia entrada não vai mesmo. E se você conversar com qualquer produtor de show, ele vai te falar o óbvio, de que eles planejam o custo do show baseado no preço da meia entrada, não no preço da inteira. Porque a meia entrada é regra e não é exceção. E esse tipo de projeto, como estender a meia entrada aos professores, ou estender a meia entrada a quem tem até 30 anos, como queriam fazer outro dia, o que ele acaba fazendo é só aumentando isso. A inteira vai ficar proibitiva, e ao invés de você facilitar a ida do cara que tem 18 anos para terminar o show, o que você está fazendo é justamente o contrário, você está dificultando a ida de quem tem mais de 30. Eu acho que daqui a pouco a gente vai chegar realmente à situação absurda de todo mundo ter meia entrada. Direito à meia entrada pra todo mundo, que eu acho que
seria, na verdade, um remédio a isso, né? Porque se todo mundo tiver meia entrada, ninguém vai ter meia entrada. Quando eu era adolescente, tinha alguns cinemas que tinham horários específicos em que era mais barato. E nesses horários, obviamente, era tipo, no meio da tarde, só iam adolescentes ou crianças, né? Então, era naturalmente mais barato. Mas isso era uma decisão privada dos donos dos cinemas para conceder descontos, né? E agora com a meia entrada, por isso os cinemas aumentou muito, especialmente para quem não tem meia entrada. Até porque só quem tem tempo de ir no cinema, quarta-feira, meio-dia, é adolescentes e crianças, convenhamos. Esse negócio da meia entrada também alimenta muito a máfia das carteirinhas, né? E hoje em dia você não precisa nem estar matriculado em nada para você conseguir uma carteirinha. Aqui no Recife mesmo é extremamente simples. Você pode apresentar papel qualquer com carimbo qualquer que essas instituições aí que fazem carteirinha de estudante, elas vão aceitar e vão fazer sua carteirinha, porque aquilo ali é um negócio de arrecadação, eles não estão nem interessados se você está realmente matriculado em alguma coisa. Não, uma vez eu fiz uma carteirinha num desses órgãos, acho que o nome era SIC, e eles entregaram lá em casa e falaram, colhe sua foto 3x4. Eu preenchi pela internet, eles mandaram a carteirinha e mandaram colar a foto. Podia colar a foto de qualquer pessoa ali. Então, a minha entrada deixou de ser um privilégio para virar simplesmente um impedimento para que determinadas pessoas compareçam a esse tipo de espetáculo. Antigamente a gente tinha muito daquele pessoal que fazia carteirinhas falsas, né? Carteirinha de estudante falsa pra gente pagar a meia entrada. Hoje em dia eu acho que é tão fácil você já conseguir uma carteirinha oficial que as pessoas simplesmente nem se dão ao trabalho. Hoje a gente não vê perfis no Facebook dizendo carteirinha de estudante aqui. No Orkut tinha muito isso, né? Inclusive, se você for um empreendedor, aí eu te dou a sugestão de você criar uma União Nacional de Estudantes, emitir carteirinha, dizer que representa estudantes e ganhar muito dinheiro com isso. E é capaz de ser mais representativa do que a Uni, até. O curioso é que esse advento de busca por carteirinhas acaba favorecendo muito alguns grupos, né? É a ideia do que se vê e o que não se vê. Acaba favorecendo muito a um grupo de pressão específica, aos estudantes, e alguns políticos veem nisso uma possibilidade empreendedora de conseguirem votos, né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito claro isso. A deputada federal mais votada consecutivamente 2 vezes, a Manuela Dávila, ela construiu a eleição dela conseguindo privilégios para estudantes, né? Que são um grupo de pressão facilmente mobilizável, e as pessoas viam, que eu vou votar nesse político que não me fez nada? Pelo menos a Manuela me deu meia entrada, me deu não sei o que. Enquanto que as pessoas que foram prejudicadas pela meia entrada, como por exemplo a diarista aqui de casa, né, eu tenho meia entrada, o Eric deve ter meia entrada também, porque eu tenho comprovante de matrícula do meu mestrado, eu tenho carteirinha da PUC, etc. Mas a diarista da minha casa e o filho dela provavelmente não tem meia entrada. Essas pessoas não têm o incentivo para se mobilizar, para buscar barrar uma iniciativa de lei como essa, né? É uma transferência de renda mesmo. A meia entrada ela serve para quem já pode comprar essas coisas, na maior parte dos casos. Que é até aquela ideia também do Vale Cultura da Marta Suplicy, né? Querem dar para estudantes e tal, justamente o pessoal que já tem mais da renda comprometido com esse tipo de coisa mesmo, com ir no cinema, com ir num show da vida. E é engraçado porque isso evidencia bem aquela história que todo mundo no Brasil é grupo oprimido, precisa de um benefício, precisa de uma lei, etc. Com a história de que você estender a meia entrada pra todo mundo, você só tá mostrando que todo mundo sabe. Todo mundo tenta tirar sua casquinha do Estado, e quando você abre o precedente, o que seria um benefício vira regra. Mas, ultimamente, pelo menos eu tô vendo algumas discussões em relação à meia entrada. O pessoal já tá notando que não funciona, que já tá avacalhado mesmo. Tanto é que tem vários espetáculos que colocam a placa, todo mundo tem meia. Porque simplesmente eles já desistiram de tentar controlar isso, já acham que é um gasto muito grande, não vale a pena pra eles, né? Aí teria uma saída interessante para estabelecimentos comerciais, né? Colocar que todos têm direito à meia entrada. Será que é legal isso? Muitos fazem, estão começando a barrar agora pela justiça, mas muitos já fazem. Inclusive, jogo de futebol em Salvador é bem comum isso. Que é muito fácil de se desviar daí, né? Porque daí simplesmente se coloca o preço lá em cima e fala, meia entrada pra todos. Pois é. Então, depois que a gente apresentou as 3 leis dessa edição, a gente vai voltar aqui com nossa bancada reduzida, só 3 pessoas, e qual foi a pior lei da 5ª edição do podcast. Então vamos lá, Fábio, pra você qual foi a pior lei dessa edição? Olha, eu acho que as 3 são realmente lamentáveis, né? Elas demonstram muito claramente a falta de noção do legislador brasileiro, do político brasileiro, aliás, porque acho que a pior delas é de iniciativa do Poder Executivo, que é a da Prefeitura do Rio, que proíbe o uso de películas em vans, porque ela demonstra da maneira mais clara possível a falta de visão do político brasileiro, e justamente, como eu disse antes, essa mentalidade reativa de acontece alguma coisa ruim, precisamos fazer alguma coisa. O quê? Qualquer coisa.
para parecer realmente que a gente está fazendo alguma coisa, mesmo que isso não vá gerar nenhum impacto positivo e que vai gerar impacto negativo sobre uma quantidade muito grande de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que se pretende alcançar, né? Então acho que por isso o Prêmio Kassab dessa vez deve ir para a Prefeitura do Rio ou para o Prefeito do Rio. Eu não sei se ele é personalizado nesse caso, mas merece. Eric, qual é o seu voto? Bom, meu voto, como sempre, as leis do Prêmio Kassab, então, elas estão pau a pau na bizarrice delas, mas dessa vez eu vou votar na lei dos capacetes impostos, porque eu acho muito divertido o limbo legal em que as pessoas ficam. Elas não sabem se elas tiram o capacete enquanto estão na rua, elas não sabem se elas tiram o capacete enquanto estão dentro do posto, a gente nunca sabe o que é realmente legal ou ilegal. Então eu vou votar nessa lei e eu acho que, como o pessoal estava dizendo aqui, um grande passo para o Brasil depois de adotar a lei dos capacetes impostos seria proibir assaltos, proibir assassinatos também. E eu acho que proibir capacetes impostos realmente vai ser um grande avanço na segurança pública aqui do nosso país. Então, parabéns para o deputado que propôs essa lei e parabéns ao governador Geraldo Alckmin que sancionou. Meu voto, então, vai de Minerva, né? Vai pra película nas vans, porque pra mim isso é uma total bizarrice. O cara sabe que isso não vai resolver nada. O cara sabe ser completamente inócuo, mas ele faz do mesmo jeito só pra ganhar algum capital político em cima de uma desgraça que acontecer. Então, para encerrar a quinta edição do nosso podcast, a gente vai fazer uma rodada de destaques agora. Fábio, qual é o seu destaque de hoje? Acho que é legal destacar os eventos que antecederam o Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre. Que acho que quem veio para participar de todos os eventos da Semana da Liberdade aqui não se arrependeu. A gente teve na quinta-feira que antecedeu ao Fórum a Conferência Regional do EPL, que foi muito interessante, foi lá na ESPM. Teve um excelente público. E depois teve o lançamento de um grupo de estudos no EPL com a palestra do Hélio Beltrão. E durante o final de semana, a segunda edição do Language of Liberty, né? Eu fui, inclusive, um dos palestrantes. Teve palestras muito legais por lá, um público excelente, o pessoal muito interessado. E acho que é muito legal a gente ter uma variedade muito grande de eventos sendo organizados por pessoas diferentes, né? Eu fico muito feliz em ver que não são somente as mesmas pessoas organizando eventos, não são somente as mesmas pessoas participando dos eventos. Eu fico muito feliz quando eu vou dar uma palestra em um evento como esse e eu vejo diversas caras desconhecidas. Então foi muito legal não ter visto vocês no Language of Liberty. Não, teria sido muito legal vocês virem pra cá. Eric, manda aí a sua. Bom, essa semana começaram as inscrições para a conferência do EPL aqui no Recife, a Conferência Nordeste, né? A gente já teve, como o Fábio disse, a Conferência do Rio Grande do Sul, a Conferência do Rio de Janeiro acabou de ser feita também, foi um sucesso. O Pedro pode falar mais dela, porque ele estava lá no Sudeste. Eu não compareci também, então ninguém viu minha cara, então não pode ficar enjoado. Mas, para quem vier na conferência aqui do Nordeste, poderão me acompanhar lá, acompanhar os nossos painéis que a gente está preparando. Então a nossa conferência vai ser nos dias 25 e 26 de maio. E eu peço para todo mundo se inscrever. Quem estiver ouvindo aí, já confirma a inscrição, porque vai ser bem legal aqui no Recife. Quem quiser identificar o Eric é só procurar por alguém parecido com o Philip Bagus, o autor da economia austríaca. É bem fácil. Exatamente. Eu escrevi um livro muito bom sobre o euro e o Philip Bagus, ele tá dizendo que ele é o autor, mas a gente tem uma grande batalha judicial pela frente aí. Então, só para encerrar, eu queria destacar um número quase bizarro assim, de eventos que a gente conseguiu fazer em abril. Eu fico muito feliz em ver que o EPL está decolando assim, muito bem nesses últimos meses. E só nesse mês, falando de movimento liberal, assim, nós tivemos o Fórum da Liberdade, organizado pelo IEE, a Conferência do Rio, em que eu estive presente, e foi muito boa, a palestra da Maria Lúcia Caran, do João Mauá, do Diogo Costa, do pessoal do Language of Liberty. Acho que todo mundo saiu satisfeito, e muita gente nova, assim como no Rio Grande do Sul. A gente anunciou a Conferência de Pernambuco, tem uma palestra do Diogo Costa na Federal do Alagoas, a gente tem reunião de grupo de estudos em São Paulo, Salvador, Recife, Brasília, tem palestra do Anthony Ling na USP, e por fim, outra parceria que a gente fez com o Instituto Miss Brasil em relação a grupos de estudo. Se você quer montar um grupo de estudo do EPL em sua faculdade, pode entrar no blog do site do Miss Brasil, lá você vai ter um formuláriozinho para preencher,
E o Instituto Mises, em parceria com a EPL, vai fornecer programa para você fazer seu grupo, guias de discussão e todo o material necessário. Eu ia falar que quem quiser reconhecer o Pedro em algum desses eventos liberais que acontecer, pode procurar por um cara assim ou assado. Mas todo mundo já conhece o Pedro, né? Ninguém aguenta mais olhar pra cara dele em todos os eventos liberais que acontecem por aí. Então, esse comentário é meio irrelevante. Eu acho que o Pedro ele só perde para o Juliano Torres em arroz de festismo. A gente está encerrando aqui a 5ª edição do nosso podcast. Queria agradecer a presença do Eric e do Fábio e falar que se vocês tiverem qualquer sugestão, tanto de lei do Prêmio Kassab ou qualquer história que você queira contar nesse podcast, vocês podem mandar seu e-mail para cco@epl.org.br ou entrar em contato com a gente pelo Facebook. Se você tiver interesse em se inscrever para a Conferência do EPL no Nordeste, que vai acontecer entre os dias 24 e 26 de maio em Recife, é só você entrar no hot site da conferência, que é www.epl.org.br/Nordeste 2013. Siga a gente no Twitter também, EP Liberdade. Inclusive o Eric é de Twitter, fica reclamando se eu não falar Twitter, então sigam. Ninguém fala do Twitter, o Twitter é um problema. Então eu tô tentando ganhar legitimidade pro Twitter da EPL. Então sigam a gente EP Liberdade no Twitter. Eu queria agradecer também por terem me convidado novamente. Eu tô rapidamente me firmando aqui como reserva oficial do podcast do Estudantes pela Liberdade. Então obrigado, galera. Quero agradecer pelo convite aí. Eu sou um ouvinte assíduo desse podcast e de outros, mas eu tenho ouvido bastante. Ouvi todas as 4 edições até agora, eu achei muito interessantes. E, enfim, eu acho que é uma ferramenta de comunicação muito legal para que as pessoas possam conhecer um pouco mais as novas caras do liberalismo brasileiro, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse convite e espero que os ouvintes possam aproveitar alguma coisa dessa nossa conversa. E quando precisarem, estou sempre à disposição. Então, boa noite aí pra vocês. Até funcionou hoje o podcast só com um comentarista. Eu já tava com a ideia de demitir o Flávio,